Bom, pessoal, vamos lá, voltando aqui à nossa aula de inventário e partilha, segunda parte, né, da nossa aula. E a gente falou aqui na primeira parte um pouquinho sobre o procedimento especial de inventário e partilha, propriamente dito, tá? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre um outro tipo de procedimento que a gente chama de arrolamento. Na verdade, ele está aí dividido em 3 tipos de arrolamento, né? Nós temos o arrolamento especial, nós temos o arrolamento comum, ou também dito simples, e nós temos aí o arrolamento extrajudicial, que é aquele arrolamento feito em cartório. Então agora eu vou falar um pouquinho sobre esses 3 procedimentos, e aí a gente vai destrinchar cada um deles aqui, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Primeiro, o que a gente estudou até agora, que a gente estudou de inventário e partilha, é um procedimento um pouco mais complexo, um pouco mais detalhado, tá certo? E tudo que a gente falar aqui sobre arrolamento, seja arrolamento especial ou arrolamento comum, que são também procedimentos judiciais, se não tiver alguma regra específica para eles, as regrinhas ali do inventário e partilha se aplicarão a esses procedimentos, tá bom? Então vamos lá, pessoal. O que seria esse arrolamento especial? Esse arrolamento especial ele é uma modalidade um pouco mais simplificada de inventário. E ele vai poder ser realizado quando houver herdeiros capazes que estejam de forma amigável fazendo esse inventário, essa partilha, tá bom? Ou então quando houver um único herdeiro, tá? Ah, professor, é necessário fazer inventário se tiver apenas um herdeiro? Sim, é necessário fazer inventário mesmo que tenha apenas um herdeiro, justamente para formalizar essa transferência, essa sucessão dos bens que acontece com a morte, tá bom? E como é que se dá, então, esse procedimento desse arrolamento especial, pessoal? Primeiro, na inicial, todos os herdeiros vão requerer a nomeação do inventariante, independentemente de termo de inventariança. Pessoal, lembra que lá no procedimento de inventário, o juiz nomeia o inventariante tem 5 dias para ir lá assinar o termo. Aqui nesse inventário não tem isso. Os herdeiros, já na petição inicial, requerem a declaração de quem, a nomeação, aliás, de quem será o inventariante, e esse inventariante sequer precisará assinar um termo de compromisso, tá bom? Já na petição inicial também, descreve os bens com os valores e formula uma proposta de partilha ali, um esboço de partilha. Então, olha a diferença aqui. No inventário, a gente tem primeiro uma petiçãozinha inicial com o nome e a qualificação do decúgio, o nome dos herdeiros e o pedido para nomear o inventariante. E depois, nas primeiras declarações, é que se faria toda essa nomeação de bens, essa descrição desses bens, tá certo? Aqui não. Aqui já na petição inicial, já pede a nomeação de um herdeiro, não precisa de termo de compromisso e os bens já são indicados com os seus valores. Tudo isso está lá no artigo 660, tá bom, pessoal? Depois disso, o juiz homologará a partilha, independente de questões relativas e taxas judiciárias e impostos incidentes sobre a transmissão, que deverão ser resolvidos administrativamente. Então, pessoal, tudo aqui será resolvido administrativamente, ou seja, o imposto, os herdeiros, um dos herdeiros, ou inventariante, vai até a Secretaria de Fazenda do Estado, pede a retirada do imposto, já traz para dentro do processo, faz o pagamento e há ali a partilha desses bens conforme foi colocado ali na petição inicial. E homologada, então, essa partilha, porque vejam bem, nós estamos falando de arrolamento especial, nós estamos falando de algo amigável ou quando há apenas um herdeiro. Então, não tem como ter litígio, tá certo? Então, se não tem como ter litígio, as partes apresentam os bens e esse esboço de partilha, apresentam essa proposta de partilha e o juiz homologa, paga-se o imposto. Depois disso, transitando em julgado a sentença, será expedido tal qual no inventário um formal de partilha e aí então se intima o fisco para poder eventualmente verificar se tem algum imposto a mais a ser cobrado, se o valor foi cobrado corretamente, mas isso será feito de forma administrativa, tá bom?
não impede o arrolamento a existência de credores do espólio, tá? Basta que seja reservado bens suficientes para o pagamento desses credores. Então, pessoal, mesmo que tenham credores, que o decúgio tenha deixado credores, não é proibido fazer esse arrolamento especial. Então, se todos os herdeiros estiverem de comum acordo, eles podem fazer o inventário por arrolamento especial, tá certo? E reserva um bem ou alguns bens ou um valor para pagamento dos credores. Ou até mesmo, se quiser, pode fazer o pagamento administrativamente antes do processo de arrolamento, de inventário por arrolamento iniciar, tá bom? Então, pessoal, esse é o arrolamento especial, beleza? E a hipótese dele é herdeiros capazes e concordes ou, eventualmente, único herdeiro, tá bom? Mas pode surgir ainda, pessoal, a possibilidade do arrolamento comum ou simples. E quando eu vou ter essa possibilidade de arrolamento comum ou simples? Eu tenho duas hipóteses para o arrolamento comum ou simples. Primeiro, quando o valor do espólio for menor que 1.000 salários mínimos, independente da concordância e da necessidade de herdeiros capazes. Então, pessoal, sempre que o espólio, ou seja, que o conjunto dos bens não for superior a 1.000 salários mínimos, será feito inventário por arrolamento comum, por arrolamento simples, tá bom? Mas também poderá ser feito inventário por arrolamento simples quando os herdeiros estiverem de acordo, mas houver um herdeiro incapaz. E aí, pessoal, independe do valor, não depende desse valor de 1.000 salários mínimos. Por quê, pessoal? Quando há um herdeiro incapaz, eu não vou poder fazer o arrolamento extrajudicial, que é aquele inventário, aquele arrolamento feito no cartório, fora do judiciário. Então, quando tem herdeiro incapaz, eu não posso fazer fora do judiciário. Se eu não posso fazer fora do judiciário, mas todo mundo está de acordo com a divisão dos bens, também não tem necessidade de eu fazer via aquele procedimento do inventário comum ali, do inventário que a gente estudou aqui na primeira aula desse nosso roteiro. Por quê? Porque se todo mundo concorde em relação à partilha dos bens, não tem que eu passar por todo aquele escrutínio do procedimento do inventário, tá certo? Mas também não posso fazer via cartório, então vou fazer via arrolamento comum ou arrolamento simples. E vamos lá, pessoal, como é que acontece esse arrolamento comum ou arrolamento simples, tá? Apresenta-se a petição inicial com a descrição dos bens, os valores, um plano de partilha que será homologado de plano se não houver nenhuma impugnação de nenhuma das partes. Então, pessoal, como é que faz? Na petição inicial, apresenta quem é o morto, quem é o decujus, né? Quem são os herdeiros, quais são os bens com seus valores, já apresenta um plano de partilha e pede a homologação. Se não houver impugnação nem das partes, nem do Ministério Público, procede-se então aí a homologação por sentença judicial. Se houver impugnação de alguma das partes ou do Ministério Público, o juiz vai nomear um avaliador que apresentará um laudo de avaliação desses bens dentro de 10 dias. Depois de apresentado esse laudo, o juiz decidirá sobre a partilha, tá certo? E diz o código que ele decidirá sobre a partilha em audiência. Pessoal, não necessariamente na prática jurídica o juiz fará isso em audiência. Ele pode fazer isso por uma decisão sem necessidade de audiência, tá bom? E após o pagamento do imposto, será expedido o formal de partilha, tá? Tal qual acontece no arrolamento especial e tal qual acontece lá no inventário, tá bom? Então, pessoal, lembrem aí as diferenças. Nós temos o procedimento especial de inventário e partilha, aquele que a gente estudou, que é um procedimento mais complexo, onde tem ali a petição inicial, depois as primeiras declarações, impugnações, enfim, intimação da Fazenda Pública para se manifestar, avaliações, últimas declarações, tá certo? Para depois ter ali um esboço de partilha e depois uma sentença partilhando os bens. Depois disso, nós temos o arrolamento especial, que é aquele que a gente falou aqui sobre a hipótese de herdeiros concordes para fazer uma partilha, tá certo?
E aqui o arrolamento comum, onde há duas hipóteses. A hipótese em que qualquer que seja o valor, os herdeiros estejam de acordo, mas haja herdeiro incapaz, tá? Ou quando o valor do espólio, o valor do conjunto de bens não ultrapasse 1.000 salários mínimos. E aí independe se há concordância ou se há herdeiro incapaz, tá bom? Aí é um critério puramente de valor, tá certo? Então são dois procedimentos um pouco mais simplificados. Sabendo que sempre que houver alguma dúvida em relação ao arrolamento, você pode utilizar ali as regrinhas do inventário e partilha, tá bom? Pessoal, ainda seguindo o nosso roteiro, a gente tem o que a gente chama de sobrepartilha, que eu acabei falando na aula passada para vocês um pouquinho ali. O que é essa sobrepartilha? Sobrepartilha, pessoal, é quando há um bem sonegado, ou seja, um bem que não entrou no inventário, ou que foi reservado durante o inventário para pagamento de uma dívida, por exemplo, mas essa dívida foi declarada nula ou foi extinta, tá certo? E aí vai pegar aquele bem que foi reservado e vai dividir nas cotas para os herdeiros, com as mesmas cotas que eles teriam do inventário principal, tá bom? E qualquer legitimado para o inventário pode requerer a sobrepartilha. E essa sobrepartilha, ela vai se processar, pessoal, no mesmo procedimento do inventário inicial. Se for inventário nesse procedimento mais longo que a gente viu, faz esse procedimento da mesma forma. Se foi para o arrolamento especial, vai para o arrolamento especial. Se foi um arrolamento comum, vai pelo arrolamento comum, tá? O que mais, pessoal? Vamos lá, item 6 do nosso roteiro. A hipótese, pessoal, primeiro, o inventário, como eu disse para vocês até agora, como regra, vai ser inventário de uma pessoa, de um único morto, tá? Mas pode ser, pessoal, que haja a possibilidade de fazer um inventário que a gente chama de inventário conjunto ou cumulação de inventários. E nós temos duas hipóteses para essa cumulação de inventários, tá certo? Ou seja, fazer um inventário de duas pessoas ou mais ao mesmo tempo, tá bom? E são duas hipóteses. A primeira hipótese, pessoal, é quando houver identidade de pessoas entre as quais devam ser repartidos os bens. E a segunda hipótese, se a herança for deixada pelos dois cônjuges. E nós temos, aliás, ainda uma terceira hipótese, quando houver a dependência de uma partilha em relação à outra, tá bom? Então, pessoal, poderá haver o inventário conjunto se houver deixados bens pelos dois cônjuges. Então, se marido e mulher morrem, pode fazer um inventário conjunto, mesmo que eles tenham morrido em datas diferentes, tá bom? Não tem problema, aqui não é o caso de comoriência, não é o caso de morte no mesmo momento, sem se identificar quem morreu primeiro, tá bom? Aqui é só uma hipótese em que, mesmo tendo morrido em momentos diferentes, os dois pode-se fazer um inventário conjunto dos dois. Pode-se ainda fazer quando houver dependência de uma partilha para outra. Então, por exemplo, se morreu o pai e depois morreu o filho, você pode fazer o inventário conjunto dos dois, porque depende, para fazer o inventário do filho, você depende de fazer o inventário do pai, porque tem que saber quais são os bens do pai que ficaria para o filho, tá bom? E além disso, ainda pode-se fazer um inventário quando houver identidade de pessoas que devam receber. Então, se você tem ali identidade de herdeiros, de pessoas a receber, o inventário também pode ser feito de forma conjunta, tá? Tudo isso está lá no artigo 672 do Código de Processo Civil. Pessoal, então aqui acaba os nossos procedimentos judiciais. Então nós temos 3 procedimentos judiciais: o inventário, inventário e partilha, nós temos o arrolamento especial e nós temos o arrolamento comum ou simples, tá bom? E agora eu vou falar só um pouquinho para vocês sobre o arrolamento extrajudicial, ou seja, aquele inventário cartorário, aquele inventário feito num cartório extrajudicial, num cartório de notas, tá bom? Essa hipótese ela está amparada pelo Código de Processo Civil, lá no artigo 610, parágrafo 1º, tá certo? E esse cartório, esse inventário, pessoal, esse arrolamento, esse inventário feito por arrolamento em cartório, por um arrolamento extrajudicial, ele somente poderá ser realizado se houver herdeiros capazes
concordes, ou seja, concordes em relação à divisão dos bens, e se o de cujus não tiver deixado testamento, tá certo, pessoal? Então, nós temos três requisitos para poder fazer esse inventário extrajudicial. Herdeiros capazes, concordes em relação à partilha e que o de cujus, o falecido, não tenha deixado testamento, tá bom? Sempre, pessoal, haverá a necessidade de assistência por um advogado. O advogado pode ser um advogado comum a todos os herdeiros ou pode ser um advogado para cada herdeiro, tanto faz, não tem problema, tá bom? Mas sempre haverá a necessidade de ter assistência do advogado ou até mesmo de um defensor público, se as partes forem hipossuficientes. E esse procedimento, pessoal, é uma mera faculdade. Então, se você cumprir esses requisitos e quiser fazer no cartório, você pode fazer. Se não quiser, você pode fazer ou por arrolamento comum ou arrolamento especial ou por inventário, dependendo da hipótese que se encaixa o seu tipo de inventário, tá certo? Pessoal, então a gente termina aqui o nosso roteiro em relação ao inventário e partilha. No final do roteiro, pessoal, tem algumas questões aí. Peço que vocês possam fazer as questões com calma, com tranquilidade, e depois me mandem qualquer dúvida que vocês tiverem pelo e-mail que eu já disponibilizei para vocês, tá certo? Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.